Olá pessoas, tudo bem? Começando mais um programa de podcast aqui no iConnect Gym. A gente não ensaiou, tá, gente? A gente foi por acaso. Tudo bem, Lai, com você? Tudo Passou ótimo. Bem a semana? Ó, muito bem. E você? Bem também, graças a Deus. Estamos com um convidado especial, né? A gente tava fazendo aqui, antes de começar o programa, aquelas fofoquinhas de jornalistas, né? A gente vai esperar ele embora pra gente contar. Coisa assim. Nossa, sério? Nosso entrevistado hoje é ele, Anderson Pansieri. Oi, fala Nayo, Bem-vindo, fala nosso Nicolas. Tudo bem. Bom, eu espero ficar bem, viu? Porque, olha só, eles falaram assim comigo, assim, olha, gente, eu aqui não tenho pergunta combinada, não. Você espera aí. Eu falei, ixi, Maria. Não, a gente cria só um roteiro, mas a gente tem gente que pergunta assim pra gente, você vai mandar pergunta? A gente fala, não, a gente não vai mandar pergunta. Mas antes de... Mas eu nem perguntei, né? Porque eu já sei que tem que deixar rolar. Antes de começar, eu quero falar uma coisa, mas eu acho que vai revelar a idade do Anderson. Não sei se tem problema, não. né? Aceita que dói menos. O Anderson, gente, eu assistia o Anderson pequeno ainda na TV. E na faculdade eu tive a honra dele apresentar algumas coisas lá na PUC. E sempre foi minha inspiração de TV. Ah, obrigado. Agora você vai com vergonha. Não, deixa eu te contar. Existia comunidade do Orkut, lembra do Orkut? Comunidade do Orkut. O pessoal mais antigo que vai lembrar um pouquinho. Que tinha uma comunidade que era assim, assistia o Anderson quando criança. Aí eu entrava lá pra ver as pessoas que estavam na comunidade e falava, caramba, mas... Pô, não tem como, você é quase da minha idade, sai dessa comunidade, inferno. Não, mas a pessoa mais velha que eu. Sério? Mas assistia muito e tinha ocasiões em que ele apresentava os prêmios lá da PUC e tudo mais, e eu tava lá sempre prestigiando. E é muito bom, porque agora eu tô nessa carreira e o Anderson é meu colega de trabalho. E agora ele vai descontar tudo, perguntando tudo que ele queria saber. Anderson, nós começamos eu ouvi uma coisa antes de começar a gravar o programa, uns dias antes, de que podcast não é considerado um veículo, né, de comunicação. Eu falei assim, se ele não é considerado um veículo de comunicação, o que ele seria, né? Aí eu ouvi isso de uma pessoa. Podcast hoje ele é muito forte, né? Ele é muito forte, é um veículo muito forte, porque as pessoas necessariamente elas gravam de qualquer lugar. Não tô falando coisa de conteúdo, tá, gente? Não tô falando só de conteúdo, não. Tô falando assim, que a pessoa tem condições de gravar de todos os lugares. Então ele passa a ser, sim, né? Um veículo de comunicação. E principalmente porque o acesso a ele, né? São várias, você pode usar por várias mídias, você pode deixar gravado, você pode entrar num aplicativo. Ele tem várias mídias que disponibilizam o podcast, então eu acho que ele passa a ser muito democrático e que eu acho que comunicação e democracia combinam de uma maneira maravilhosa. Então, e o podcast, ele consegue também deixar a pessoa, digamos, executando algumas outras tarefas e tendo o podcast como uma fonte nova de informação sem precisar necessariamente parar, como se fosse para assistir um filme, por exemplo. Então isso é muito interessante, porque ele, nessa dinâmica louca que a gente vive, ele se torna um aliado muito grande. E eu acho que assim, a gente, nós que gravamos sempre, nós estamos aqui gravando no estúdio da TC Multimídia, do Lucimar Faria, que é o nosso diretor, mas não necessariamente a pessoa precisa de uma estrutura. É porque como a gente já está acostumado com isso, então a gente tem essa estrutura, mas é isso que a gente falou. Então ele dá uma liberdade maior para todo mundo, tanto para gravar quanto para ouvir. Eu ouço no carro, né? Eu tô indo de um lugar para o outro, eu ouço no carro. Embora eu acho que eu sou a pessoa que tem carro que mais anda de aplicativo em Goiânia, porque eu tenho muita preguiça de estacionar, de procurar vaga. Mas é um horário que eu paro para ouvir podcast que eu não conheço, podcast de amigos, né? E eu gosto bastante. Mas é uma coisa muito interessante de notar é que o podcast hoje está tendo uma repercussão muito maior do que antigamente, porque não é um produto novo. Então, o que você acha que deve esse boom? Gente, eu acho que a nossa agitação diária é isso. Por exemplo, o Nicolas falava ali do trânsito. O trânsito, ele se tornou algo complicado pra gente, né? Ele toma muito o nosso tempo. Por quê? Porque Goiânia já tem um trânsito já mais congestionado. Obras que não acabam nunca, tipo da Praça Cívica. Obras intermináveis. Se você tem um probleminha, um carro que estraga, você já ali atrapalhou o seu trânsito, tal, enfim. Então uma pesquisa indica que 17%, pede 17% do tempo de um trajeto só nos sinaleiros. Se o trajeto ele teria
15 minutos, né, você acrescenta 17% a mais só por conta desses sinaleiros. Então, a gente tem esse trânsito. O que acontece? Você está dirigindo, você tem fonte de pesquisa maravilhosa, você entra na internet da vida, você pesquisa o que você quiser. Né? Você entra no Google da vida, você pesquisa o que você quiser. Mas você faz isso dirigindo? Não deve fazer. Tem gente que até é doida, né? Que fala, mas não deveria ficar lendo dirigindo. Mas em podcast você coloca. Você concorda comigo? Você coloca ali e fica ouvindo enquanto você está dirigindo, né? Você fica ouvindo enquanto, por exemplo, eu vou dar uma geral na casa, vou, né, fazer alguma coisa na cozinha. Beleza, você liga o podcast e está ali ouvindo. Então ele conseguiu associar, na minha opinião, o podcast ele hoje consegue trazer isso. Ele associa essa nosso tempo louco e ele acaba sendo algo que agrega no nosso tempo. Por isso eu acho. E outra coisa, a diversidade dos temas e a importância dos temas que vão sendo tratados de acordo com o que você quer ver. Então ele consegue aprofundar um pouquinho mais. Ele aprofunda mais. Eu acredito também que tem muita questão de publicidade através das mídias sociais. Porque assim, o podcast tem o podcast só ouvido e também tem assistido, e eu acho que justamente por isso ele causa a curiosidade nas pessoas. Porque está sendo exibido no Instagram, está sendo exibido no YouTube, está sendo exibido fazendo uma propaganda num canal de alguma pessoa. Então eu acredito que isso também tem essa influência. Tem, e é também aquela... ele é um veículo de absorção muito fácil, muito rápida, né? Igual eu acho que qualquer coisa em mídia hoje é tudo muito rápido. Mas você já percebeu que ele complementa, Nicolas? Por exemplo, você está aqui falando com a gente, você vai falar sobre um assunto no Instagram, Twitter, tudo isso tem tempo limitado de postagem, não é? Sim. Você coloca ali e fala assim, só que olha gente, eu explico mais detalhes lá no podcast. Então ele tem essa liberdade também. Sabe uma coisa que eu gostei, por exemplo? Você da TV Anguera, e eu adoro assistir Fantástico, por exemplo. Tem matérias muito interessantes no Fantástico que a gente vê que a matéria não dá para ir toda, né? E aí entra o podcast. Amanhã o podcast, por exemplo, da Renata Ciribelli, da Patrícia Lopetti, que eu adoro, né? Da Renata Lopretti, que eu adoro. Então, assim... Aquela menina do meio ambiente, ela também tem umas explicações muito legais sobre o meio ambiente. A Sônia Bride, que faz muita reportagem sobre aquilo. Então, eu acho que isso realmente complementa. Ele complementa aquilo que não dá para ir tudo no ar. Né? E nem sempre dá pra gente ficar... vamos editar essa matéria maior? Vamos deixar maior para assistir depois em outro lugar? Não, o podcast ele vai ali, você tá ali sentado conversando sobre o assunto. E é uma conversa, né? Não é aquela coisa engessada. Não, e é igual o Anderson falou, são vários temas. Então tem temas que me agradam bastante, por exemplo, que são de crimes reais. Eu escuto vários. Eu comecei com um podcast, por exemplo, falando sobre série, dentro do Série Maníacos. E aí aquilo ali repercutiu. Mas assim, os temas são interessantes. Só que ao mesmo tempo tem a preocupação de levar aquele conteúdo sério, aquele conteúdo exato para as pessoas também. Porque tem aquela questão da responsabilidade. Eu como jornalista, às vezes eu sinto essa preocupação. E aí que pesa um pouco. Né? Aí também eu acho que a pessoa que está acompanhando, ela tem que ter aquela escolha, né? Ela saber escolher. O discernimento de saber também escolher, né? Eu estava comentando hoje... Até que eu tava um assunto lá de alguém que deu um golpe em alguém lá, vendia pelo celular, lá tinha um perfil, vendia aparelho celular. Olha, eu vou vender o aparelho era quase metade do preço que está no mercado, e se eu não entregasse naquele tempo, eu ainda te pagava o valor do aparelho que você me pagou, mais 10%. Gente, o aparelho pela metade do preço, ainda vou pagar 10% a mais se eu atrasar a entrega? Essa é muita esmola. Se eu comprar um aparelho para metade do preço, tem um trem errado, não é? Você não tem teu discernimento? Você fala assim, pera um pouquinho, essa esmola tá grande demais, o santo aqui vai desconfiar. É a mesma coisa, você sabe quem que você vai acompanhar, né? Quem que você vai ouvir, quem que você vai gostar. Falar da Sônia Bride, uma pessoa que tem aí pelo menos uns 20 anos discutindo o meio ambiente, tratando o meio ambiente, você sabe que você pode ouvir, que tem muita informação ali que você vai poder absorver. Óbvio que você pode contrapor, não tem problema nenhum, ideias são feitas para serem contrapostas também, para você, né, desenvolver seu senso crítico. Mas você sabe que é alguém que tem uma bagagem, né? E aí você vai escolhendo também diante disso, né? Porque infelizmente tem muita coisa aqui. Não, e é bom para qualquer pessoa, tá, gente? Você vai ouvir sobre uma coisa, por mais leiga que a pessoa seja, se ela sabe que aquilo pode gerar uma pulga atrás da orelha, ela fala assim, eu acho que não foi bem assim. Então vamos tentar saber antes de espalhar.
ou antes de passar só para uma pessoa. Porque aconteceu um fato esses dias de uma pessoa que estava internada, séria, e o médico entrou, passou para uma pessoa como é que a pessoa estava. E ela passou para uma outra pessoa. Em menos de 2 dias, no mínimo eu recebi 30 vezes isso. Ou seja, primeiro não era para ter sido passado, a gente já começa ali. Não era nem para outra ter passado, mas passou. Então, assim, a gente, por mais que a gente fale assim, eu ouvi isso, não existe uma pessoa que ache que aquilo realmente possa ser verdade. A não ser que seja uma coisa muito absurda, mas você tem que investigar um pouquinho, ou você tem que pelo menos perguntar para uma outra pessoa. Tem gente que gosta de criar polêmica de propósito. Exatamente, também acho. Pra parecer, não sei. Eu não quero ser chato, não, mas enfim. Aquela pessoa polêmicazinha, né? Que gosta. Precisa aparecer de alguma forma, né? Não é? Vamos criar isso. Já que eu não tenho um conteúdo bom, né? É onde entra a tal da fake news. Aí depois ele vai e tira. Não, eu também pensei que era assim. Não pensa nada. Já pensou, você já tira, né? Tem uma coisa em moda, gente, que é assim, ó, você vestiu, olhou no espelho, não ficou bom, você tira. Isso é pra qualquer coisa, tá? Você ficou na dúvida, você não faz. Veio aquela duvidazinha, você já sabe que alguma coisa ali tá errada. Você faz assim... É por aí. E pra informação, então? Nossa Senhora. Ainda mais nos tempos de hoje que a informação é assim, né? Aí um erro você tem que corrigir logo em seguida. E aí a gente tem uma outra situação da informação, que nesse afã de querer sair na frente, as pessoas se atropelam um pouco, né? Então, me chama muita atenção hoje, né? Tanta postagem aí de tantos blogs ou tantos perfis de comunicação, e aí coloca uma notícia, daí a pouco ela tem que ir lá corrigir, desmentir. Lógico que uma correção, uma coisa assim, troca, isso é normal, faz parte do processo. Só que no afã de colocar, não checa a informação, né? Não checa, espera um pouquinho, antes de colocar, vamos confirmar isso aqui. Aí você vai e coloca, para você ir conquistando credibilidade ao longo do tempo. Né? Igual você disse, nós temos um espaço muito democrático, então eu acho que não só jornalistas, mas muitas pessoas que se interessam por esse meio criam sites, criam blogs, estão nesse frisson. E aí que tá essa questão, né, da gente poder tentar fazer a coisa certa, mas muitas vezes a gente vê que não é possível. Então, a gente como jornalista tenta ter um papel muito mais fundamental nessa área. Mas é o que o Nicolas falou, no afã de querer aparecer a qualquer custo, aí você vai... Então, assim, essa coisa, eu recebo, em média, 400 sugestões de nota por semana. E minha coluna cabe em média 12. 12, contando com a parte escrita. Só escrita, sem foto, sem nada. Só que eu recebo muita coisa. E aí chega muita coisa assim, vale esse. Vale esse. Gente, quando está escrito vale esse, significa que o anterior já caiu. E aí eu recebi de uma mesma assessoria o vale esse 5 vezes em 3 dias. Eu falei assim, para um evento que vai acontecer daqui a um mês. Assim, ou seja, espera então todas as informações estarem de acordo para você mandar. É a mesma coisa, gente. A gente recebe sugestão de nota, tanto para mim, para a coluna, quanto para o Laio, que tem, às vezes pode colocar coisas maiores no site. A gente não dá pra gente receber uma release de 12 páginas, que isso já não é release, tá, gente? Isso é praticamente um artigo. E dali a gente tirar uma nota de 6 linhas, depois você fez tudo bem assim, vale esse. Tudo que você fez, acabou. Foi embora, né? Foi embora. Mas é esse detalhe que eu falo. É o checar. Né? E o tempo, a gente tentar entender o tempo de todo mundo, né? Porque se não fosse assim, você não precisa criar um podcast que era o que determinava um tempo que você poderia agregar seu tempo, né? Somar seu tempo. Por isso que se cria uma comunicação como essa. Se não fosse por isso, não precisava criar, porque todo mundo precisa de otimizar o tempo de toda forma. Então você tem que sempre ter isso em mente, né? Otimizar também o tempo dos outros. Olha, isso é ótimo. Então eu vou falar uma coisa, porque assim, eu me irrito muito fácil com algumas coisas. Quem conhece o Nicolas sabe. Aqui todo mundo já sabe. Mas o que acontece, gente? Se eu tenho uma coluna que sai toda sexta-feira, você é um assessor de imprensa, você sabe dos meus horários, eu fecho a coluna na quinta. Então ela sai na sexta, eu fecho na quinta, saiu na sexta. A pessoa me manda nota sempre. Ela me manda assim, Nicolas, qual que é o seu e-mail? Eu mando. Daqui 3 dias ela tem outra sugestão de nota. Nicolas, você me passa seu e-mail?
Eu falei, gente, você não gravou o e-mail até hoje? Você não anotou o e-mail até hoje? Ah, eu recebo tanta coisa que eu não anoto. Eu falei assim, então, se eu não te responder porque eu tô em uma reunião, você vai perder a nota. Vai, né? Aí tá, manda. Ou se não, eu não coloquei a nota da determinada pessoa, a pessoa, minha coluna saiu, ela manda assim, eu posso saber por que você não publicou a nota da pessoa? Eu falei, posso, pode. A coluna é minha, eu publico o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu julgar necessário. Simples assim. Agora, você precisa ter uma noção das coisas. As pessoas acham que elas são... você é obrigado. A gente precisa saber otimizar. E eu acho que o respeito cabe em todas as situações. Com tempo, com... a gente chama na nossa linguagem jornalística de deadline, né? Que é a linha da morte, que é o fechamento. Então, todo veículo tem um deadline. Não tem como não ter. Né? Ele tem que ter, porque ele tem que ter uma programação. Então, é óbvio que aquilo precisa também ser respeitado. A gente vive, sim, vivimos as notícias, são o que as pessoas passam, o que as pessoas nos entregam, né? Você precisa receber os releases para ter sua coluna, é óbvio, mas é preciso que tenha uma via sempre de mão dupla, né? Que você respeite e seja respeitado, né? É o mínimo. Eu tenho no meu celular. Assim, ó, publiquei 9 horas, 9h10 chega uma release. Você pode publicar na sua coluna hoje? Não. Fechou ontem? Mas você não acha que hoje as coisas estão muito mais fáceis? Fáceis que eu digo assim, quando eu estava estudando jornalismo, você ouvia muitos professores falando que os editores eram rigorosos, vocês não podiam cometer erros, e se cometesse, o editor estava lá para olhar, fiscalizar e consertar aquilo antes de ir ao ar. Você não acha que hoje está muito mais, tipo, ok, faça e vamos ver? Eu já pensei nisso, sabe o que eu já pensei? Eu comecei a observar muito em publicações, em jornais, telejornais, tudo. A gente falou isso ontem, que desculpa, vou pedir desculpa. Não, normal, todo mundo erra. No momento eu acho que até, de uma certa forma, você humaniza. Eu venho de uma época do jornalismo que a gente ficava sentado numa bancada, e era uma bancada, ela tinha as câmeras que eram fixas, às vezes não tinha nem cameraman, porque ela era tão fixa que não dava nem ter cameraman. A gente olhava pra cá, o movimento mais brusco que a gente fazia no estúdio era mudar de câmera, eu virava pra cá, eu virava pra cá, era o movimento mais brusco. E se você engasgasse, meu Deus, acabou o jornal, você ia pra redação, acabou. Como assim? O que aconteceu? O que foi que houve? Sabe, mas era, não olha que sacaram que era mesmo. Você não pegou essa época, mas era desse jeito. E era assim, era horrível. Aí, quem na vida não engasga? Não é? E você fica humano. Quando você... Desculpa, né? O tempo tá muito seco, gente. Inclusive, aproveita e se hidrate e tal. Poxa, que legal, ele também tem o mesmo problema que eu. Olha, ele é uma... Isso é bom. Você pedir desculpa por alguma coisa que você fez, é legal, porque todo mundo erra. Eu acho que, de um certo ponto, eu comecei a achar que humanizou. Mas eu concordo com você que começou, na desculpa do humanizar, foi ficando muito fácil. Muito desumano, na verdade, né? Porque você começa a errar demais, não, também você errou, você pede desculpa, não tem mais problema. Não tem mais problema, tudo bem, normal. Mas você não vai pegar e pedir 10 desculpas no meio de semana. Você publica 12 notas na sua coluna seguinte, você tem que pedir desculpa de 11? Tem lógica isso. Ou gaguejar o tempo inteiro, porque tem horas que a gente vê e fica, meu Deus. Você gaguejar, uma confusão, vai, entendeu? Eu, por exemplo, faço jornal ao vivo, eu de volta e meia falo isso porque a gente tem transmissão que é pela internet, todo mundo que tem internet em casa sabe, se a internet funciona 100%, 24 horas por dia, sim? Não funciona, não tem, né? Aí óbvio que de vez em quando ela cai. Tá bom, gente, teve ao vivo, isso acontece, caiu a ligação, daqui a pouco a gente volta e complementa esse assunto. Beleza, tá, tudo bem. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três. Numa edição inteira, aí você já começa a fazer, terminou o jornal, você já conversa, o que está acontecendo com essa transmissão? Se não está podendo confiar na internet, vamos achar outra fórmula. Né? E hoje, por exemplo, a gente sai com todas as operadoras. O modem de transmissão, ele tem todas as operadoras. E ele vai trocando no ar. Você está fazendo aqui, agora está legal o sinal de operadora A. Mas no meio daquela transmissão, aquele sinal pode cair e o melhor fica da operadora B. Ele automaticamente busca a operadora B, ele vai sempre buscar o melhor sinal. Então a gente foi tentando, né? Agora infelizmente tem dia que A, B, C, D tá tudo ruim, mas tudo bem. Bem-vindo à internet. Bem-vindo, né? Então o que acontece? Eu tô imaginando essa 5G, que um dia que ela vai funcionar, mas enfim, vamos lá. Aí o que acontece? Você igual TV 4K, né? Que nada é gravado em 4K, mas e tá vendendo 4K, ó, e há muito cobrando tempo. Caramba. Aí o que acontece? Você vai e fala, tentamos achar as melhores soluções. Ok, por quê? Porque você errou uma, duas, mas mais que isso vai ficando chato.
Você concorda comigo? Não dá. Então eu acho que falta um pouco nesse afã de vamos humanizar, vamos fazer logo, vamos sair na frente do outro veículo. Um pouquinho de pulso firme, né? Porque querendo ou não, quem veio dessa parte mais antiga do jornalismo tem essa essência. Então, por exemplo, eu não vejo você errando tanto. Quando erra, são coisas pontuais, como você falou. E eu acho, ok, tá tudo certo. Não muda nada na percepção do que eu tô vendo, do que eu tô absorvendo ali. Mas tem gente que não dá, sinceramente, você não consegue nem entender a matéria. O correto era não ter nem isso que você falou. Mas a gente entende dentro da perspectiva. Que é muito louco, humanizar, né? Que é de humanizar e tal. Mas olha, eu acho que eu sinto falta um pouco. O Nicolas vai me defender agora, tenho certeza. Não falta cabeça branca nas redações? Falta, claro que falta. Por quê? Porque o cabeça branca, ele tem uma visão um pouco mais ampla, mais humana. O mundo dele não é só o mundo da internet, é um mundo mais humano, mais real. E dessas perspectivas, caramba, não estamos aqui, podemos pedir desculpa, mas nós não estamos aqui para isso. Fazer isso da hora. Porque a gente tem esse senso mais colocado, não é, Nicolas? Muito, você me defende, pelo amor de Deus. Se você me defender o cabeça branca, eu tô lascado. Não, muito, porque senão você tem que ter uma coisa assim, um ponto da onde partir. E essa pessoa, né, ela vai partir dali. Não precisa ser... Ele tem uma visão global da coisa. Enquanto que muita gente não tem. Por isso que muita gente erra, muita gente tá pedindo desculpas. Eu vi essa semana agora, eu tava assistindo Fantástico, igual eu falei que eu adoro. Gente, eu vi assim, ó, a Maju parada e aquela TV do lado mostrou a imagem. Falei, não vai fazer isso. Ela foi e ela desceu 3 degraus sem olhar. Gente, eu achei aquilo maravilhoso. Eu achei aquilo assim, uma elegância que você não consegue ver isso hoje na televisão. Aí o bom senso. Ela sabia que ela dava conta de fazer. Eu acho que eu não conseguiria andar tanto sem olhar, eu poderia cair. O que eu faço? Não vou. Não vai. Porque exatamente. Eu não consigo fazer. Bom senso. Você entendeu? É o bom senso. É o bom senso. Porque senão vai acontecer de ou a pessoa desce ou ela fala. Ela não consegue fazer as duas coisas. A Maju foi falando. Eu falei assim, ela vai descer. Aí eu comentei ainda na hora, ela desceu os 3 degraus sem olhar pra baixo, olhou pra tela, olhou pra câmera e continuou a matéria. Falei assim, então aquilo ali, pode ter ensaiado? Pode, porque a gente sabe que muita coisa é ensaiada. Mas descer degrau, gente, não é? Não é. Então, e você fala, mas se eu sei que eu não tenho esse time todo, o que eu faço? Eu acho uma outra saída. Eu tenho que ter sempre o bom senso. Por que eu vou cair ao vivo? Exato. Pra quê? Pra virar meme, né? Não, mas não precisa, né? Pra que você me põe a apresentadora sentada numa cadeira de 3 pernas num programa ao vivo? Né, Ana Maria Braga? Pra quê? Pra quê? Pra que a produção faz isso? Pra quê? Pra cair. Pra quê? Parece que é de propósito, não é? É que eu falo, a gente tem que ter... E sempre se resguardando e achando coisas que te acrescentam. Eu falo, a gente faz jornal ao vivo, 2h30 ao vivo. Volta e meia, quase sempre acontece coisas que estão acontecendo com o jornal no ar. Você não tem uma informação completa. Você vai... aconteceu aquilo ali, olha. Acabou de chegar a imagem de um acidente. O trânsito está parado. Então, por exemplo, tem morte. Não fica mostrando. Vão mostrar o trânsito. O pessoal está passando por aí, teve um acidente, foi grave, envolveu 2 carros. Mas espera, porque descobre se a família chegou. Porque imagina o cara tá assistindo televisão em casa e vê o carro correndo do meu filho. Imagina! Então a gente tem que ter o bom senso. Por mais que eu queira e que eu esteja com o equipamento... Quantas vezes, gente, aconteceu? Eu estou com o equipamento lá, tem um sinal, tá uma bagunça, tá um acidente danado. A gente não entra no ar, espera um pouco. Ah, não tá conseguindo informação, então vamos ficar só no trânsito, não mostra o carro. Bom senso. Gente, falar em bom senso, você tá lá vendo o acidente, não para o carro não, pra ver o acidente não. Até porque ou senão continua o carro. Filma. Não, tá lá vendo, parece que a pessoa continua andando e olhando pro lado. Aí ela vai e bate no carro da frente. Aí ela culpa o da frente. Que também, no mínimo, tava olhando o acidente. Esses dias, no acidente na perimetral, foram 3 sequências de acidentes seguidos. Teve um acidente de um caminhão de cimento que ele virou. Eu acredito que tem um defeito na pista. Ele virou e aquele cimento todo ficou lá caído e virou uma bagunça. Depois disso foram mais 3 engavetamentos. O que é engavetamento? Tava olhando o acidente anterior. Aí. Não é, gente? Pelo amor de Deus, né? É que eu falo do bom senso, é importantíssimo isso, né? Então, assim, você ter um pouco desse discernimento pra tudo que você faz. E não é só pra televisão, não. E não é só pra podcast, não. É pra vida, né? É pra vida. Não tem jeito. Então, Anderson, e hoje, questão assim de jornal, você acha que todos os jornais
todos bebem da mesma fonte? Todos eles buscam as matérias nos mesmos lugares? Ou você depende de uma produção bem feita ainda? E ainda por cima, assim, a produção, ela também, de todos os jornais, se parecem? A gente tem coisas que são senso comum. Tem que ter para todo mundo. Hoje a gente tem um contexto muito forte que é as pessoas na rua passando muito, elas acabam sendo as fontes de informação. Por quê? Porque eu tenho um contato mais fácil com a redação. Eu sou da época que a redação tinha um telefone, as pessoas tinham que ligar. E não tinha celular. Para ela ligar na redação para passar uma notícia, ela tinha que pegar o telefone da casa dela, um telefone no orelhão e ligar. Porque não era fácil você receber esses contatos todos. Então, hoje não, hoje é muito fácil. Tem aplicativo para comunicar, a gente tem aplicativo, por exemplo, se a pessoa quiser, não precisa nem falar com ninguém. WhatsApp, você manda por ali rapidinho. Então, todo mundo vai recebendo isso. Acho que isso democratizou e facilitou esse acesso. Mas você fala da produção, aí a gente entra naquela tal da história da tal da fonte. Na tal da fonte. Essa é fundamental. E como é que você constrói fonte? Contato, tete a tete, conversa. Você confia em mim, eu confio em você, né? Eu vou. Olha, tá acontecendo isso? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer, e a gente já fez isso com o Nicolas, né? Parou a produção totalmente de festa na época da pandemia, né? De roupas de festas e tudo mais. Nicolas, ó, parou sim. Pode ir atrás que vai render uma pauta aí, você vai trabalhar, entendeu? E eu vou atrás de alguém que eu sei que tem aquele contato. Ele mesmo fala assim, tá tão parado esse pessoal que vende tecido, olha, tá todo mundo ali. Ou se não, tem aquelas pessoas que mesmo durante a pandemia fizeram festa, tá, gente? Mas diminuiu, mas enfim. Um exemplo aqui, e aí o que acontece? Eu tenho uma fonte, tem uma pessoa que tá lá no meio, que sabe, que fala. Você entendeu? Agora, do nada, eu vou sair ligando para todo mundo? Não vai. A fonte ela é importante. E como é que eu tenho a fonte? Porque eu conheço, porque eu convivo, porque eu circulo, porque, né, a gente vai conversando com as pessoas, vai criando empatia, vai criando confiança. Aí isso tem a diferença. Aí você vai ver justamente isso quando você vê a diferença dos telejornais. É naqueles lugares em que a produção tem a fonte. Aí você vai ver, cara, que exemplo massa é esse? Assiste um JN fantástico da vida e fala assim, como é que eles acharam essa mulher, por exemplo, com aquela história? É incrível, né? Como? Caramba, como que você fala assim, como que chegou naquele exemplo? E você sabe, tem uma coisa que é muito mais importante que isso, né? É a credibilidade. Então o que acontece? Outras pessoas tentaram. Por que aquele veículo conseguiu? Porque o histórico dele de credibilidade e verdade quando fala é maior. Né? Eu não vou contar, por exemplo, eu não teria coragem de contar a minha história para A, mas eu contaria para B. Por quê? Porque eu já vejo as outras coisas do B. Né? Quando que eu vejo do A, sempre você vai puxar para um lado, é tendencioso, né? É muito estranho assim. A história da fake news, por exemplo, você percebe que tem um tipo de telejornal que ele rebate aquilo e tem um outro que reforça. Ou ele nem toca no assunto. Tem assuntos que ele precisa ser tocado por todos os telejornais. Sim, tem a linha editorial. Agora tem aquela coisa, o acidente ali que, sei lá, um incêndio lá no viaduto da T-63. É um assunto pra todo mundo. Que é ok. Aí eu nem sabia que aquele negócio era tão inflamável. Aí você vai em alguém que vai e descobre, porque tem fontes, e vai no diferencial, que a primeira vez que for instalar uma placa lá, já discutiram para que instalar essa placa. Aí lá em 2008 falaram, não é para instalar essa placa, não vai. Por que esse conseguiu outro? Ou todo mundo, pegou fogo. Ou pegou fogo, todo mundo viu. Mas, e por que voltou lá em 2008 para dizer que discutiu da placa? Pra falar não sei o que da placa. Aí o cara vai lá, aí ele faz o diferencial, não é? E que sabe que uma hora ou outra, então, se foi discutido, uma hora ou outra ia acontecer. Sim. De uma forma. Um carro podia ter batido ali, numa faísca ter pego fogo. Do próprio veículo, independente do que aconteceu. E o que é mais engraçado dessas informações é que quando a gente recebe pela primeira vez, a gente vê pelas redes sociais. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Eu vou averiguar todas as fontes. Isso não é só por conta do jornalismo, eu sou curioso. Então eu quero saber por que aconteceu, como que aconteceu, morreu alguém, não morreu, tal. Só que aí às vezes eu não tenho resposta, só tenho mais dúvidas. Porque as pessoas vão aumentando e tudo mais. E eu ainda acredito na TV como fonte verídica da informação, justamente porque é na TV que eu vou
receber todas essas informações. E que você sabe que existe um critério de avaliação mais crítico da notícia. Sim, tem uma pesquisa, eles estão averiguando os fatos, tem um tempo para juntar todas aquelas informações e poder passar aquilo ali. Então aquilo ali, para mim, é de suma importância. Porque na TV também você vê o contexto todo, né? Sim. Você não vê um Isso trechozinho. E outra coisa também, a gente tem que tomar mais cuidado, porque, por exemplo, ninguém vai processar o blog do Zé das Couve que deu um trem errado. Mas vai processar a TV se deu uma coisa errada. Então ela tem que se resguardar. Porque o cara sabe que o blog do Zé das Couve não vai dar nenhum tipo de nada. Agora, a TV fez, primeiro causou um estrago, se foi errado, e o processo, que é uma coisa mais ampla. Então ela tem que tomar cuidado, até, nem que seja por isso, ela tem que tomar cuidado. Exatamente. Nem tanto por bondade, mas até por próprio cuidado por si só, né? E é uma coisa que eu sempre falo, gente, que o Anderson até falou aqui, é a questão do bom senso mesmo. O bom senso vai servir para tudo, você tem que ter discernimento das coisas, da sua vida mesmo. Não é só simplesmente ouvir e repetir, não é somente ler e deixar por isso mesmo, vai mais fundo, faz igual o Lai falou. É curioso, a gente hoje em dia tem que ser curioso. E é tão fácil ir atrás dessas informações, sim, né? muito. A gente tem todas as ferramentas nas nossas mãos. Muito fácil. Gente, foi ótimo, né, conversar aqui. O Anderson é realmente uma fonte também, a gente se inspira nisso. Anderson, foi muito bom. Eu, pelo menos, assim, gostei bastante. Tá, só uma curiosidade antes de a gente terminar. Eu sabia? Eu não Vamos lá. Não tinha, agora vai ter. Qual foi o seu maior mico na televisão? Maior mico. Aquela que você Eita, caramba. esquece. Olha, assim, nunca mais eu vou esquecer isso na vida. Só não virou meme, né? Mas talvez uma das coisas mais antigas que não tenha virado meme. Eu já terminei o jornal e fui embora e não tinha acabado. Como? Não, eu terminei o jornal. Aí eu terminei o jornal, óbvio que o editor, o pessoal lá jogou o comercial no ar, né? Mas eu, então, tchau, obrigado, gente, acabou o jornal. E eu fiz, não, saindo. E todo mundo assim. Sem entender. Sabe, o que você faz? Você tira o ponto, que fica gritando na sua orelha. Aí que ponto, aí você tira, acabou o jornal, a primeira coisa que você vai tirar o ponto, porque ele fica fazendo zzz. Aí eu fiquei esperando, todo mundo aconteceu. Aí tiraram, fizeram comercial, o jornal não acabou, não sei o que. Olha, gente, desculpa, eu terminei o jornal errado e não sei o que, não sei o que. Vai, tinha um tempo pra preencher, meu filho, não tem jeito, mesmo. não tinha como devolver. Voltar aquela cara. Ok, foi, né? Passou de peroba e manda ver. Porque essa todo mundo vê, né? É, que bom que não virou meme igual porque assim, não, né? Já pensou? Gente, mas é porque já tem umas coisas assim, por exemplo, que eu tava Anderson no jornal. cansa e vai embora no meio do jornal. Igual Não, determinada na pessoa que época- dormiu, né, no auditório do programa. Tem nossa, coitado. Coitado. Tem uns perfis, né, telejornalistas, essas coisas e tal. E tem um perfil que eu acho muito engraçado, tipo assim, Hebe me leva. Hebe me leva é um perfil, gente, porque assim, tipo, vocês têm uma rata gigantesca, aí eles postam que Hebe me leva, Hebe, pra eu aparecer mais. Mas não quer ser um amigo, mas é porque só barulho. Eu tava no estúdio, não tava no ar, tava na outra apresentadora. Foi a minha sorte. E a minha sorte é que todas as câmeras voltaram pra ela e tiraram de onde eu tava, porque senão alguém ia ter gravado depois e podia vazar. Eu tava aqui na cadeira, caiu alguma coisa no chão, eu fui pegar aqui. No que eu fui pegar, virou cadeira, virou tudo. Só que não tava no meu enquadramento, foi só o barulhão. A coitada da apresentadora, não sei como é que ela Teve que conseguiu manter se a pose, né? Sabe aquela olhadinha assim? E continuou fazendo jornal e tal, continuou apresentando e tal. E eu caí no chão. E do prazer falar, tá tudo bem aí. Mas nem motivo, porque aí ele tem que saber o que era. Mas fez um barulhão. E se tivesse enquadrado, Seria. não, aí era telejornalista, me leva rápido, inclusive. Mas aí você viu que aí o tanto que uma pessoa, um profissional bem preparada, porque ela tinha olhado na hora, ela tinha perguntado tudo bem. Ou começa a rir, né? Não é? Eu começo Ou a dar começar risada. a rir. Gargalhada. Então você vê que depende muito. Por isso que eu falo da Maju descendo os 3 degraus, gente. Não é pra qualquer pessoa. Gente, agora com o novo design da programação, a gente vai depois da Hebe, oh meu Deus do céu, da Ana Maria. Eu caí pra Hebe, não me leva ainda não. Aí eu vou lá, né, Ana Maria Braga termina todo dia o programa dela com um pensamento, termina o pensamento, aí já começa a vinheta do patrocinador e a nossa vinheta do patrocinador, e a gente entra no ar, é uma coisa de 30 segundos. E ela sempre termina aqueles pensamentos do dia e tal. Dia desse ela me termina o seguinte. Eu lá esperando o programa acabar. Ela começa o pensamento toda séria. Agora acaba, que aí já não dá tempo de mais muita coisa não. Ela fala assim, a gente termina o programa de hoje com um pensamento. O amor
é igual o papel higiênico. Vai diminuindo a cada cagada. E termina o jornal e vem a vinheta e eu não comecei a parar de rir. E o menino ponto assim, Anderson, eu não conseguia parar de rir. E o louro deitava e ele ria, e eu ria dele. Eu falei, e agora? Aí veio uma vinheta de 15 segundos do patrocinador dela e 15 do nosso. Não ia dar tempo. Nicolas, eu juro por Deus, o diretor da TV falou assim, Anderson, respira. Engoliu Porque o diz o quê? Você começa o jornal com bomba, né? Sempre com bomba. Ah, rapaz. Aquele dia eu falei, realmente, a gente é artista, né? Mas eu sou um fã dos pensamentos da Ana, né? Eu adoro. Mas esse é o dia pra acabar com o apresentador, né? Ô, maldade. Muito obrigado pelo... Obrigado você. Vindo aqui. Obrigado, Nicolas. A gente se encontra sempre, sabe? A gente sempre conversa, bate papo, fala besteira, ri, né? É aqueles encontros do dia a dia. Nunca imaginei ter uma conversa tão... não tem nem tão formal assim, não. Mas uma conversa com os meninos aqui é muito legal. Não, a se gente quiser poder fazer muda isso. o estilo. Não pode, né? Não, aquela não pode, Nicolas, não pode. Mas eu agradeço demais a participação de vocês, a convite de vocês e poder participar para falar de algo tão legal que é a comunicação, né, gente? E o quanto era importante pra gente. Muito importante. Obrigado, Vamos viu? comunicar mais. Vamos sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Lai, até o próximo programa. Né? Até. Tchau, tchau, gente. Tchau.